tarde. Estamos aqui com mais um programa 30 minutos, né? Uma série de programas onde a gente vai exibir algumas dicas para o nosso aluno. Estou eu aqui, o professor Alberto Isaac, de matemática, o professor João Maria, e a gente trouxe aqui a nossa aluna, essa querida aluna do pré, Calíria, aqui também, para estar passando algumas coisas positivas, né, que ela vem vivenciando nesse período de estudos para o Enem. Então, João, vamos começar hoje o nosso bate-papo falando sobre alguns temas do momento, como, por exemplo, essa questão econômica que o Brasil vem passando. Em relação ao Enem, onde é que a história ela pode estar sendo contemplada, trabalhando esse contexto econômico que a gente tem vivenciado do ano passado para cá? Boa tarde a todos. Pergunta interessante, porque essa crise, né, a crise econômica que tanto se fala do Brasil dos últimos anos e que se agravou, como mesmo você disse, nós brasileiros estamos sentindo isso, né, do ano passado para cá, ela pode ser contemplada justamente dentro do processo, né, de alteração e transformação, né, de governo. A gente tem aí um governo que se construiu a partir, né, como podemos dizer, de um processo legislativo, que foi o impeachment da presidente Dilma, e a posterior a isso daí, com o intuito de recuperação econômica, mas coisa que nós não enxergamos, né, que não percebemos bem essa grande recuperação econômica ainda. Então, isso pode estar sendo contemplado de diversas formas, dentro do sentido com a temática política, o corte de gastos em algumas coisas, mas, né, isso aí bem timidamente, né? Eu acho que não vai haver um grande aprofundamento nisso daí, mas pode sim pintar, cair alguma coisa com relação a isso na parte de ciências humanas, história, geografia principalmente, e talvez até sociologia. E pegando esse gancho que o João acabou de falar aí, a matemática ela vai estar inserida aí diretamente também. No que diz respeito ao quê? A esses dados relacionados à economia, como porcentagens, tabelas, todos esses dados, taxa Selic, esses índices que o governo vem analisando, os próprios índices que o IBGE vem demonstrando todo dia. Então, todos esses dados aí, a matemática ela vai estar contemplando na prova. Um exemplo bem simples seria a porcentagem. Inclusive, hoje, Calil, lembra que eu discuti em sala de aula a questão da porcentagem, como ela pode ser abordada na prova de várias maneiras distintas. Eu queria mandar um abraço para Daniel, deve estar assistindo agora, hoje eu estou aqui representando ele, e fazer aqui a propaganda do sistema. O Sistema Colégio e Curso é educação com qualidade do ensino infantil ao médio. Uma excelente equipe de professores preparando seu filho para o ingresso na universidade e para a vida. Visite uma de nossas unidades. O sistema oferece também modalidade de tempo integral com reforço escolar, acompanhamento pedagógico e nutricional. Sistema Colégio e Curso, matrículas abertas no centro de Parnamirim, Nova Esperança e Petrópolis, e a nova unidade Sistema Natal, ok? Então, já que a gente trouxe Calíria aqui, Calíria é uma aluna dedicada, que ela vem estudando, está se esforçando aí. Vem se preparando bem. Vem se preparando. Calíria, o que é que você poderia sugerir aí para seus colegas que nesse momento estão assistindo você, seus colegas de sala, enfim, seus amigos no geral que estão vendo, assim, como é que você tenta organizar o seu dia a dia de estudo, a sua rotina? Boa tarde. Eu tento organizar da melhor forma possível. Como eu passo a manhã toda na escola, né, quando é de tarde, eu sempre tiro um pouco para relaxar, já que a pressão é muito grande. Aí eu estudo, em média, umas 4 horas, entendeu? Eu tiro assim, sempre revisando e olhando mais os assuntos que eu tenho mais dúvida, tipo a área de história. Aí isso que eu ia perguntar. Na parte assim, de ciências humanas, mais especificamente história, você anda contemplando mais o que em história, dentro dessa dificuldade em história? Que é a sua dificuldade, pode ser a dificuldade de vários outros, né, que estão nos assistindo. Eu tenho muita dificuldade na parte de guerras, essas coisas. Saber qual país, o que... Como é que é? Que motivou. O que motivou. Até esses dias eu estava fazendo um simulado e eu tive bastante dificuldade, porque são coisas muito parecidas. Então, confunde muito. Então, você tem que estar atento a cada detalhe para poder saber qual realmente ele está abordando. Os conflitos mundiais, assim, talvez Primeira e Segunda Guerra sejam conflitos bem semelhantes, até mesmo pelos atores
políticos que participam do movimento. Primeira Guerra Mundial iniciada em 1914 até 1918, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, né, formam a Tríplice Entente. Do outro lado, Tríplice Cordillere, França, Inglaterra, Rússia até 1917, depois Rússia sai por conta do processo da Revolução de 1817, a Revolução que leva o socialismo, e entra os Estados Unidos. Já a Segunda Guerra Mundial, que muitos falam que é a continuidade da Primeira Guerra Mundial, porque são mesmos atores e alguns interesses muito semelhantes, né, do eixo, né, já com a ascensão do fascismo, nazismo, Alemanha, Itália e o Japão imperialista. Do outro lado, os aliados, inicialmente França, Inglaterra e a União Soviética, não mais a Rússia, porque a partir de 21 eu tenho a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e depois os Estados Unidos adentram o movimento da guerra, também com a guerra já deflagrada, iniciada numa fase final, também como dentro da Primeira Guerra Mundial. Talvez algumas confusões por conta disso, mas, né, são dois conflitos que a gente chama de grandes guerras, ou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. João, e pegando esse gancho aí, já que você falou um pouco aí de guerras, essa questão dessa polêmica agora aí entre Espanha e Catalunha, o que é que você está achando disso aí? Como é que também isso pode ser repercutido na nossa prova do Enem? Essa questão vem dentro do separatismo e nacionalismo, né? A Europa e algumas outras partes do mundo têm, no atual momento, um afloramento muito grande desse separatismo. A Constituição espanhola ela dá vazão a esse tipo de coisa, mas eu creio que a Catalunha em si não ganha liberdade porque é a região mais rica da Espanha e dentro desse sentido. O próprio pessoal que gosta de futebol, né, que torce pelo Barcelona, ou que torcia pelo Barcelona, porque Neymar jogava no Barcelona e agora virou a casaca para o PSG, não vão contemplar mais, mas em jogos do Barcelona você vê um letreiro bem grande dentro do Nou Camp, o Camp Nou, que Catalunha is not Spanish, a Catalunha não é Espanha. A Catalunha é uma área, né, que busca uma autonomia. Eu acho que pode ser contemplado dentro do Enem, dentro desse discurso nacionalista, porque a Catalunha ela mantém uma tradição, uma cultura que muitas vezes difere do resto da cultura e da tradição espanhola. Por exemplo, no auge da Guerra Civil Espanhola, que é um movimento que também vem dentro do conflito de Segunda Guerra Mundial, que é usado pela Alemanha nazista como um laboratório de armas à Guerra Civil Espanhola, a Espanha ela vai defender as forças republicanas. E, do outro lado, o general Franco defende as forças monarquistas, né? Isso é bem dividido na Espanha. Madrid é o lado governista, é o lado que está do governo, e não tolera nenhuma questão de separatismo, como a gente viu atualmente e viu nos últimos momentos lá na Catalunha e com a Espanha, né? O resto da Espanha. Tranquilo, João. Aí agora, Carlinhos, a gente volta um pouquinho para a matemática. Já que você falou como você estuda a parte de humanas, teve uma noção, você falou das dificuldades que você passa. Agora eu venho para exatas. Matemática, qual é o procedimento que você usa para estudar? Eu costumo resolver exercícios. Pegar a prova do Enem do ano passado, até porque o material da gente do sistema tem só com provas de 2011, 2012, 2013. Costumo resolver elas e procurar questões de concurso, essas coisas. É muito interessante essa dica que a Lídia acabou de mencionar, diz respeito à resolução de questões de provas anteriores. Muitas questões são modelos, elas vão se repetir em outro contexto, mas vão aparecer. Aquele mesmo cálculo que você fez, ele vai estar sendo retomado em uma nova prova. O que pode parecer assim um pouquinho complicado nessa reta final é você estar estudando conteúdo novo. Não adianta mais você estar pegando conteúdo e tentar aprender ao pé da letra. Não, nessa reta final eu indico também que o aluno, João, ele realmente resolva, pega as provas anteriores e vai resolvendo, vá forçando a leitura, porque você sabe que vai fazer a diferença. Uma característica dessas questões do Enem de respeito à leitura que você vai exigir de você. Você lê o começo, quando chegar no final da questão, esqueceu o começo. Então, se você tem uma prática de leitura, isso vai lhe ajudar muito nessa resolução. Se familiarizar bem com o modelo, é isso que eu ia dizer, se familiarizar bem com o modelo. Se bem que esse ano a gente já fez um programa antes falando sobre isso daí, isso na primeira leva de programas, que foi essa mudança. Agora a Sesgran Rio é que é a banca organizadora do Enem, né? Isso pode dar algumas alterações de questões, ainda está na nossa mentalidade de professores uma interrogação, porque vai ser o primeiro Enem com
a CES Gran Rio sendo a elaboradora. Mas aí, João, eu vi assim um pouco a respeito disso e dei uma lida também. Segundo os dados que eu observei, a CES Gran Rio ela vai organizar, mas ela não vai muito influenciar nessa metodologia de modificar as questões nesse aspecto. Aí continua realmente a cargo do INEP está fazendo essas questões. O CES Gran Rio deve organizar mais com respeito à logística, a parte de correção, mas essa elaboração ainda fica naquele modelo. A questão do INEP no modelo antigo ainda. Exatamente. Aí eu entro agora em outra coisa, João, interessante, lá em história. Esse conflito aí que começa, não começa, entre os Estados Unidos e a Coreia. E o que é que você está achando disso aí? O conflito da Coreia, a gente tem que vir também, mais uma vez, de conflitos, né? Já que Khalid hoje está sendo contemplada muito, né, com os conflitos. Final da Segunda Guerra Mundial, né, todo mundo achava que com o fim da Segunda Guerra Mundial as questões estavam apaziguadas, mas ao fim da Segunda Guerra Mundial eu tenho um novo conflito, que é a Guerra Fria, né? Uma guerra político-ideológica, né, sem o enfrentamento direto dos Estados Unidos capitalistas e a União Soviética socialista. E aí eu tenho a Coreia, a qual, em 1953, o lado norte se sobrepõe ao lado sul, e isso daí estava fora dos planos da geopolítica da Guerra Fria, tanto do lado soviético quanto do lado americano, e há uma intervenção, um paralelo traçado de 48 graus, a qual divide o sul capitalista, o norte socialista, e aí dentro de norte e sul, essa já é a terceira geração do Kim Jong-il, é a terceira geração de governo, né? O avô dele, o pai dele e agora ele. Eu vejo muito mais esse conflito atual como, e espero eu, dentro do meu sentimento, eu estou falando pessoalmente, né, de bravatas de um lado, de um grande bravateiro, que é o Kim Jong-il, e do outro lado o seu reflexo no espelho, a gente usando a metáfora do espelho aí, porque de um lado um fala, e do outro lado o outro vai e fala. Espero que só fique nessas tensões, porque se realmente se usar um emprego da força nuclear, né, vai se perder não só a Coreia ou as Coreias, porque lembrando que elas são muito próximas. Uma pequena bomba nuclear, pequena no sentido, não dizer das mais fortes, ela vai afetar aí sim a Coreia do Sul. Ela pode afetar a China, que é um país maior, claro, muito maior, tem um poder militar muito maior, né, é um país membro do Conselho de Segurança Permanente da ONU, da Organização das Nações Unidas, e aí daí eu acho que esse conflito talvez, né, não se empregue de fato, né, no vamos ver, né, como a gente realmente disse, não saiam no braço. E até mesmo porque a própria China, semana passada, lançou, né, já a mão como posso dizer, ai meu Deus, fugiu a mente, de uma, como posso dizer, de uma retaliação à Coreia do Norte, pois as empresas chinesas que existiam as empresas coreanas estatais que existiam na China foram todas, né, seu status de empresa relegados, e elas tiveram que voltar para a Coreia do Norte, já como uma sanção justamente pelo emprego, né, da política nuclear que a Coreia do Norte vem fazendo ao longo dos anos. Ok. Khalídia, exatas ou humanas? 100% exatas. João, estamos com a maioria hoje. Mas aí também a gente tem que estar observando, João, já que Khalídia tem uma afeição por exatas, a gente tem que estar observando que essas ciências, elas caminham juntas. Então, claro. Quando você citou aí a questão da energia nuclear, pronto, automaticamente já acendeu uma luz aqui. Porque a gente já faz um aponto com o quê? Com química, já faz um aponto com física, a parte de energias que todos os anos está presente na prova. Com matemática, porque, por exemplo, para a gente calcular uma energia dessa liberada aí, eu vou resolver isso aí através de uma expressão logarítmica. Então, assim, esse olhar diferenciado o aluno tem que ter. Ele não pode estar estudando história e ver que lá em história não tem matemática, não tem física. Porque história é uma coisa isolada, que matemática é uma coisa isolada, vai estar tudo integrado. História, matemática, geografia, sociologia, filosofia, no final das contas. Exatamente. Além daí, o que é que você espera da prova do Enem? O que é que você espera? Ai, isso vai passar, né, primeiro. Ai, eu acho que, como sempre, né, vai abordar temas bem atuais e como agora com essa mudança no primeiro dia, se a redação, estava até comentando hoje com um professor de lá, que eu não gostei. Por quê? Porque com a redação eu descansava em exatas, entendeu? Fazia a redação, voltava para
para exatas. E agora só leitura, para mim eu acho que vai ser bem mais cansativo. Então... Eu particularmente já seria mais tranquilo, porque assim a gente consegue se dedicar melhor à parte de exatas. A gente vai ter aquele intervalo de uma semana, também essa mudança do dia, foi algo bastante positivo, tanto que foi feita a consulta para poder ser decidido isso. Então, assim, no meu ponto de vista, mas assim, como é também uma prova que você vai fazer, cada um tem sua característica, né? Como você acha melhor naquela situação de fazer humana juntos? Exato, separado, enfim. Vai de cada um também, né, João? Assim, eu acho que esse intervalo, ele pode ser algo, se produzir um bom fruto, como também ser algo ruim, né? Porque às vezes há um relaxamento muito grande em uma semana. Eu acho que poderia ser 3 dias, aí o calendário, mas 3 dias seguidos. Isaac é da época e eu da época que os vestibulares da UFRN se faziam em 4 dias. Né? Claro que no último dia a gente chegava com o pescoço já cansado, né, de tanta prova, né, 4 dias de prova, e depois diminuíram para 3. Eu acho que 3 ficou uma coisa encaixada legal. Eu não fiz vestibular na época de 3, eu fiz na época de 4 dias, era muito cansativo. Conversando com as pessoas, fizeram 3 dias, disseram que foi bem menos cansativo. Acho que poderia ter sido, como eu estou dizendo, porque de uma semana para outra, várias coisas podem acontecer. Né? Então, é complicado, mas torço eu que seja para o melhor, como foi uma colocação popular, né, uma pesquisa feita e venceu por isso daí, então acho que, né, tomara que realmente seja o melhor que foi feito para o Enem. João, um anúncio aí do sistema. Sistema Colégio e Curso, educação com qualidade do ensino infantil ao médio. Uma excelente equipe de professores preparando seu filho para o ingresso na universidade e para a vida. Visite uma de nossas unidades. O sistema oferece também modalidade de tempo integral, com reforço escolar, acompanhamento pedagógico e nutricional. Sistema Colégio e Curso, matrículas abertas no Centro, Parnamirim, Nova Esperança, Petrópolis e, como o Isaac falou, a nova unidade Natal que vem por aí, aguardem. Queria mandar um alô aqui para alguns alunos que já mandaram uma mensagem aqui da região metropolitana que está me assistindo aí. Valeu, galera. Um salve para vocês, assim como vocês falam, tá certo? Então, assim, esse momento aqui é um momento muito oportuno para a gente estar podendo estar trabalhando, estar levando essas dicas para vocês. Assim, João já abordou muita coisa em história, em outros programas também já trabalhou, eu em matemática. Então, meu aluno aí que está assistindo, eu espero que ele continue empenhado, certo? Não acabou, a batalha continua, então ele continua estudando, continue resolvendo questões, a gente já está quase no finalzinho. Eu sei que agora a gente está num momento mesmo de estresse alto, a gente cansado, mas vamos conseguir, que está bem pertinho. João, você tem alguma consideração a fazer? Tenho. A dica é que continue, né? Isso daí chega aquele momento para quem gosta de correr, do maratonista, que é aquele fôlego final da corrida, onde você tira aquela parte com mais força ainda, né, para chegar à reta final. Esse é o meu conselho. E quem continua numa levada de estudo, que mantenha isso daí. Claro que lembrando que não vai estudar em véspera de prova, não vai estudar faltando 48 horas. Você tinha que estudar, você já estudou ao longo dos anos e também desse ano. Mas agora, nesse momento, continuar mantendo. A véspera da prova, dar uma relaxada maior, né, para poder fazer as provas. Mas Caleide, quer mandar um alô para abraço todo mundo, para o sistema. Quer mandar um abraço, um beijo para sua galera aí? A oportunidade é agora. Com certeza. Vou mandar um beijo, um abraço para a galera aí do Prejuízo Sistema. E só. Então, pessoal, esse foi o programa 30 minutos. Hoje com um pouquinho o tempo reduzido, mas a gente conseguiu o que a gente objetivou falar para vocês. Então, foi isso. Até o próximo programa 30 minutos. Tchau. Tchau, um abraço e boa tarde a todos.